Bom, terminei de me arrumar, hora de treinar e uma das perguntas que as pessoas mais me fazem: Tom, você treina em jejum? Antes de responder, deixa eu verificar minha glicose. Não, na verdade, eu bati um papo com a Carol, nutricionista, e aí eu vou trazer uma explicação e no final do vídeo eu falo se eu tô indo treinar em jejum ou não. Veja só. E o canal Um Diabético, mais uma vez, recebe Carol Neto, nutricionista, tem um estudo avançado em relação ao diabetes, é doutora em nefrologia também, né, educadora em diabetes, e está aqui hoje para esclarecer essa dúvida muito comum, atividade física em jejum. Carol, primeiramente, bem-vinda, eu quero contar o meu relato, mas eu quero que você seja bem-vinda ao canal e fale um pouquinho antes da gente iniciar o nosso assunto. Toma, eu que agradeço muito pela oportunidade para a gente estar aí melhorando o conhecimento das pessoas com diabetes. Bom, eu falo assim, que existe muito mito em relação ao jejum, certo, Tomzinho? Certo, eu quero contar então meu relato Você vai antes de contar, você falar. você conta a tua história, porque assim, eu acho que é importante, é isso que a gente está fazendo, é ser individual, que nem você vai contar a tua história, outra pessoa tem uma outra história, então assim, o importante é você buscar conhecer o autoconhecimento para saber o que é legal para você. Porque o Tom tem uma história diferente. Conta, Tom. Então, na verdade, gente, eu costumo treinar em jejum. A Carol puxa muito a minha Ela fala da orelha. Carol, as rugas da Carol, as rugas da Carol. Ah. Ela puxa por quê? Eu tenho resistência insulínica de manhã e tenho o fenômeno do alvorecer. Então, eu tento acordar entre 5h30, 6 horas e treinar rapidamente, porque é o momento que minha glicose está subindo. E eu sinto que eu não tenho necessidade de comer e nem de aplicar insulina, e que a atividade física vai me ajudar. Mas existem exercícios físicos que fazem a glicose aumentar. Então, nem sempre eu consigo baixar na hora. Isso depois de um tempo começa a baixar, mas aí eu preciso me alimentar, aplicar insulina, no caso em que eu tenho diabetes tipo 1 e preciso fazer múltiplas doses de insulina. Mas, Carol, para o diabético, qual é a recomendação? Claro que cada caso é individual, mas via de regra, né? Atividade em jejum. O que tem por trás disso? Qual é a verdade? O que as pessoas precisam saber e se alertar? Vamos lá. Existem algumas frentes em relação ao jejum, jejum intermitente, muita coisa assim. Não é uma coisa recomendada para o diabético sem o acompanhamento de uma equipe, do médico, do nutricionista. Como o Tom tem acompanhamento, ele faz, ele fica bem. Pode ser. O que acontece na maioria dos casos, tá? Principalmente no exercício aeróbico, né? Que seria caminhada, corrida, aquele que você faz, atividade que se mexe muito. Então, assim, esses exercícios, eles baixam a glicemia. Então, qual é a recomendação? Não fazer em jejum, porque você pode ter, a sua chance de ter uma hipoglicemia é muito maior, tá? Existem pessoas como o Tom, que deixa meus cabelinhos em pé, que tem essa super resistência, que até sobe no exercício aeróbico e depois tem uma queda grande depois, tá? Isso é comum também. Então, qual é a recomendação? Primeiro, você tem que se monitorar, fazer ou pontinha de dedo durante o exercício algumas vezes, se é a primeira vez, se você está começando a atividade física agora, ou você é um recém-diagnosticado, tanto de diabetes tipo 1, tipo 2, você precisa saber como você se comporta. A orientação é que você se alimente, tome uma dose bem menor de insulina, dependendo da sua glicemia, nem tome insulina para fazer exercício aeróbico. E depois, com as medidas, você vai se autoconhecendo. Então, o ideal é que coma algum carboidrato, tá? Faça o exercício físico, se monitore. Ah, Carol, eu comi, eu não apliquei e subiu muito. Então, vamos para metade da dose da insulina. Carol, ainda ficou alto, vamos para a dose completa da insulina para aquele alimento. Então, assim, vai depender muito do paciente, como ele se comporta e como a glicemia dele comporta. O horário do exercício, por exemplo, o Tom faz de manhã, que é para poder melhorar essa resistência à insulina. Se você faz esse exercício à tarde, a sua resistência à insulina é muito menor, com certeza você vai ter que fazer um lanche maior. Então, o importante é você se autoconhecer. Eu não recomendo o exercício em jejum para pacientes diabéticos antes que ele se conheça, faça o mapeamento da glicemia e procure orientação dos profissionais da saúde. O maior risco é a hipoglicemia, A principalmente, né? hipoglicemia, que é a glicemia baixa, né? De baixar muito, aí você vai ter que tomar, ou né, comer açúcar, ou as balinhas, ou tomar suco de laranja, ou refrigerante normal. Então, quando for fazer o exercício também, é legal levar
tipo 3 balinhas no bolso, que é fácil, entendeu? Porque se você é recém-diagnosticado ou está fazendo troca de tratamento, para você ter alguma coisa que você possa fazer essa correção rápida. O maior risco é a hipoglicemia. Tem alguns pacientes que é super engraçado, até criança, ou que é muito competitivo, Tom, sabe que vai jogar bola, vai fazer competição, sobe do estresse da competição, sabe? Aí depois tem uma super queda depois. Outra coisa, se você também está recém-diagnosticado, tem que procurar não fazer o exercício à noite. Tem pessoas que baixam muito depois, então pode ter uma queda na madrugada, ou acompanhar. O importante é o autoconhecimento. O exercício é essencial, faz bem para a saúde, para a mente, para o corpo, mas o paciente diabético tem que se conhecer para saber como a gente vai conduzir isso, né? O que ele vai comer, quanto ele vai aplicar, enfim. Então, o que a gente está dizendo aqui, gente, o que a Carol acabou de explicar é o seguinte, né? Não é que não possa fazer atividade física em jejum. Precisa se autoconhecer muito, entender como o seu organismo reage, cada um reage de uma forma, e é por isso que é importante ter esse conhecimento, para não achar que funciona com fulano, vai funcionar para mim. Nem sempre é assim. E me tira outra dúvida. Durante a manhã, pode acontecer do corpo liberar algum hormônio que vai angariando, vai acumulando glicose no sangue, se você não se alimenta, Carol? Existe alguma coisa nessa questão? O que existe é isso que a gente falou, né? Que é o fenômeno do amanhecer, que nos adultos é a produção de cortisol, que ela tem o ápice até 9 horas da manhã, que nem você vê assim, os pacientes eles falam, Carol, se eu acordar, comer carboidrato às 11, não sobe como quando eu tomo café da manhã às 8. Por quê? Porque o hormônio de cortisol, ele é antagonista da insulina, né? Um compete com o outro. Então, de manhã, todo mundo tem mais resistência à insulina, até quem não é diabético, Tom. Eu já usei sensor várias vezes e eu observo a diferença do meu café da manhã. Então, assim, é uma coisa do ser humano. Na criança é a produção de hormônio de crescimento e nos adultos é o cortisol. Então, assim, não existe nada que aumente a glicemia, nem o hormônio, é só o cortisol mesmo. E não é que ele aumenta a glicemia, ele diminui a eficácia da insulina. Aí, ó, explicação clara e objetiva. Então, se conheça, né? Tente entender como o seu organismo antes de fazer alguma prática, né? A gente não está aqui pregando contra, a gente só está dizendo o que a ciência mostra e o que uma experiência de mais de 20 anos de consultório da Carol também ela consegue observar com os pacientes. Carol, mais uma vez, obrigada aí pelos seus esclarecimentos. E só para reforçar, né? Durante a atividade física é importante monitorar também para evitar as hipoglicemias. Muito importante, Tom. Tem muitas orientações do conselho que se monitora a cada 15 minutos. Eu sei que se você não está de sensor, isso é muito mais complicado de fazer. Mas faça pelo menos uma medida no meio do exercício. Você vai fazer 1 hora, na primeira meia hora, enfim. E não precisa ser sempre. Depois que você se autoconhecer, você consegue lidar, né? E sente a sensação de hipoglicemia ou que não está legal. Então, assim, mas é importante se conhecer. Eu sei que é chato furar o dedinho, mas é importante. Tá aí, mais uma vez, obrigado, Carol, pelos seus esclarecimentos. Eu que agradeço, Tom. Bom, para não deixar todo mundo na dúvida, né? Minha glicose 185 nesse momento. Quando isso acontece, eu treino em jejum. Se a glicemia estiver abaixo de 140, 130, aí normalmente eu como 40 minutos antes para eu treinar. Mas isso porque eu conheço meu corpo, tá? Então acho que cada caso é um caso. Fica aí então esse vídeo. Se você gostou, compartilhe o vídeo. Deixa aqui seu comentário, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e vamos juntos levar a informação a quem precisa. Beijo, deixa eu ir. Tchau. Tchau, Amora!